Salmo 40, do verso 1 até o 3. Eu esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim. Ele ouviu o meu clamor. É quase a nossa história, amado. Então Ele me tirou de um lago horrível. Era como um charco de lodo. Lugar mal cheiroso. Pôs os meus pés sobre uma rocha. E a primeira coisa que Ele me fez, depois que Ele me tirou, foi firmar os meus passos. Em seguida, Ele pôs um novo cântico na minha boca. Um hino de louvor ao nosso Deus. E o salmista termina o verso 3 dizendo: muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Amém, meus irmãos? Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim. Ele ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, um charco de lodo. Então Ele pôs os meus pés sobre uma rocha. Ele firmou os meus passos. Ele também colocou um novo cântico na minha boca. Um hino de adoração, de louvor, de gratidão ao nosso Deus. Muitos verão. Você crê? E eles temerão e confiarão no Senhor. Querido Deus e amado Senhor, obrigado por esta reunião solene, porque é plano do Senhor reunir esse homem, essa mulher, essa família na Tua presença, e juntos nós vamos adorar o Seu santo nome. Nós nos reunimos aqui para dizer que há um único Deus digno. Jesus Cristo é o Senhor. É o Senhor desta igreja. É o Senhor de toda a terra. Não há um outro Deus. Nós queremos declarar que o Senhor reina e reina eternamente. E nós queremos Te servir. Queremos declarar, papai, que nós somos um povo eleito, escolhido e comprado. Cada vida aqui tem muito valor, porque custou o sangue de Jesus Cristo. Por isso que nessa noite, papai, a Tua palavra seja comida na boca e possa ir até o coração dos meus irmãos, de todos que estão nessa congregação, de todos que estão em casa e de todos que vão ouvir essa mensagem em qualquer momento que o Senhor proporcionar a eles. Fale com eles também. Nós Te agradecemos e cremos em nome de Jesus, e todo que crê diga amém. Vai se assentando, querido. Nós dizíamos no domingo que se passou, que salmos são canções, poemas de adoração a Deus. Era a forma com que os homens tinham de se expressar. Às vezes olhando para a sua própria vida, olhando para aquilo que estava ao derredor, olhando para suas famílias, para suas gerações. Eu digo isso porque o povo de Israel sempre contava o que os antepassados haviam vivido, para que eles pudessem crer no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando isso era expressado para o povo de Israel, eles sabiam bem o que Deus havia feito na geração de Abraão, na geração de Isaac e na geração de Jacó. Eles contavam, eles anunciavam as grandezas desse Deus. E Davi, esse salmista, adorador que era, ele olha por um momento para a sua história, para a sua vida, e de uma maneira muito especial ele diz o que Deus fez. Interessante, querido, que essas palavras não são diferentes daquilo que Deus fez na minha vida e na sua vida. Porque nós não tínhamos chão.
que você disse, pastor? Nós não tínhamos chão. Eu posso dizer, querido, que nós não tínhamos base, nós não tínhamos apoio. Aliás, o mundo queria mais é que você terminasse a sua história de uma maneira muito trágica. Porque esse é o desejo do mundo, esse é o desejo do inimigo. O mundo não tem prazer na tua alegria. O mundo é individualista. O mundo está cada vez mais preocupado com si mesmo. Então, se você me perguntar, querido, em que nós teríamos como apoio, como base, sem Jesus, eu não consigo te dizer. E a verdade de Davi é a nossa verdade, porque ele diz, olha, o Senhor quando me encontrou, quando eu reconheci Deus na minha vida, quando nós reconhecemos Jesus como sendo o Senhor, não o Jesus da religião, o Jesus dos crentes, o Jesus dos católicos, não, eu estou falando de Jesus maravilhoso, Rei eterno, Senhor da nossa vida, fôlego, comida, proteção. Estou falando desse Jesus real, querido, provisão. Enfim, quando nós reconhecemos Jesus como Senhor, uma das primeiras coisas que Jesus fez, querido, foi firmar os seus pés. Davi está dizendo isso. Quando o Senhor me encontrou, Ele me tirou de um lugar que eu não tinha chão. Era um lugar horrível, um charco de lodo, cheirava mal. Um lugar que certamente ia me levar para o buraco, pastor. Um lugar de morte, presta atenção. Até que o Senhor me encontrou e colocou os meus pés sobre uma rocha. A primeira coisa que o Senhor fez na nossa vida foi colocar base nos seus pés. Ele sustentou você. Ele colocou os seus pés sobre uma rocha. Ainda que no primeiro momento você não tivesse percebido que rocha é essa, e hoje profeticamente nós sabemos, mas naquele momento Deus tirou você daquele lugar de desespero, onde você não encontrava chão, querido. Aquele lugar mal cheiroso, aquele lugar imundo que ia te levar para a morte. Ele te tirou de lá e colocou você sobre uma rocha. A Bíblia diz que hoje Ele sustenta você. Amém, querido? Jesus é aquele que te sustenta hoje. Coisa poderosa. Diga para o teu irmão, querido, se quiser fazer até com a mãozinha assim, ó, Jesus é quem te sustenta hoje, viu, querido? As pessoas que não conseguem se sustentar em nada, porque o mundo é assim. Tiago diz que elas são pessoas de ânimo dobre. Tiago diz isso. Pessoas de ânimo dobre. O que é isso? Ora, elas estão satisfeitas com algo, mas aí aquele algo não tem sustentação, e aí elas ficam descontentes com aquilo, e ficam contentes com outra coisa. Elas vivem tentando alegria, querido, em algo que não tem sustentação. Ora elas estão bem dentro da igreja, ora elas querem sair. Ora elas estão bem, querido, porque elas encontraram uma amizade lá da pessoa do fulano. E ora essa pessoa vai embora. Enfim, são pessoas que tentam sustentar suas vidas em coisas, em pessoas, até mesmo a religião. Elas chegam a dizer, agora eu encontrei o caminho, porque eu troquei a religião. Eu era católico, agora eu sou crente. Agora eu estou certo, estou convicto do caminho que eu devo andar. Mas na igreja evangélica elas também, querido, vivem uma vida sem relacionamento com Jesus. E como na oração Deus nos disse, só trocou de prédio. E não é essa base que vai te manter de pé. Não é o trocar de religião, não é o ter muitos amigos, não é ter uma conta bancária que favorece.
porque, querido, quando essa coisa acabar, e eu vou te falar, viu, querido, não é profecia não, mas pessoas vão e vêm. Dinheiro, hora você tem, hora você não tem. Posição, hora você está em cima no monte, hora você está embaixo no vale. Então não é isso, querido, que vai te dar uma base que sustenta o teu entusiasmo em Deus. É por isso que a palavra de Deus diz, e Davi se expressa, quando o Senhor me tirou do charco de lodo que eu estava, Ele logo me colocou os meus pés numa rocha inabalável. E ele dá louvor a Deus dizendo: os meus pés hoje estão sustentados em Jesus. Isso muda tudo. Porque Jesus, querido, é a coisa principal. O que você falou? Estou falando que Jesus é a coisa, é a rocha, é o amor, é o principal na nossa vida. Diga para o teu irmão, querido, mas diga com alegria: Jesus tem que ser a coisa principal, viu, amado? E aí, querido, que quando nós estamos sustentados, bem alicerçados, é aí que você começa a sonhar de fato. Porque essa coisa não é passageira, essa rocha é eterna. Amém, querido? Essa rocha é inabalável. Não é uma rocha, querido, que hoje está firme e amanhã veio abaixo. Não, é uma rocha inabalável. É algo que você pode colocar os seus pés e descansar. Ainda que em meio à rocha, à sua volta, existam as tormentas da vida. Os desafios que todos nós iremos passar. Isso não exclui pastores. Isso não exclui mães, maridos, jovens. A Bíblia diz que até os jovens, na muita força, eles correm e vai ter um dia que eles cansam. Não exclui ninguém, querido. A vida cheia de desafios. Mas da rocha que eu estou mencionando, é a rocha que eu creio. É uma experiência vivida e que dá certo. Jesus não é o plano B de Deus. Jesus é o plano A. Jesus não é o plano B. Porque há alguns homens que pensam: o homem pecou, teve que entregar Jesus. Jesus é o plano A. Desde o início, Deus investiu tudo que tinha por amor a você. Eu estou vendo algo tão maravilhoso sobre a sua vida, filho. Jesus é o plano A. Deus deu tudo que tinha, porque Ele amou você de tal maneira que deu o seu filho. Jesus é a prova do amor de Deus por você. Amém, querido? É por isso que quando Davi diz: Ele me salvou, Deus me salvou de um charco de lodo. E aonde que Ele colocou? Ele só poderia colocar você, seus sonhos, seus planos, inserido na rocha. Lembra de quinta? Os sonhos que eu tenho se encaixam no plano dele. É a mesma coisa, é a mesma palavra. Quando Deus te criou, Ele criou você para vencer. Mas no plano de Deus de te fazer um vencedor, Ele não separou Jesus de você. Ele incluiu você em Jesus. É por isso que você sozinho, querido, você nada pode fazer. Você sozinho, nada você pode fazer. Mas se eu estiver nele? Todas as coisas você pode naquele que te fortalece.
Jesus é a rocha principal da nossa vida. Eu penso que quando o salmista diz, querido, que haverão pessoas que vão ver esse cântico na sua boca, porque ele diz isso. Ele me tirou de um charco do lodo, ele me tirou de uma vida sem chão. E quantas pessoas nós recebemos aqui que dizem: pastor Ricardo, eu perdi tudo, eu estou sem chão, meu marido foi embora, minhas finanças terminaram. Se elas não dizem literalmente com essas palavras, é assim que nós identificamos a vida delas. Aquilo que elas se apoiavam, terminou. Mas quando elas têm um encontro com o Senhor logo vai dando sustentabilidade na vida delas, fôlego de vida. Porque quando você está em desespero, querido, você precisa de ar. Você não vai gritar: eu estou querendo um carro. O que você vai fazer com um carro no meio desse lodo? Você quer vida, você quer paz, você quer descobrir um sentimento que até então você não tinha. É por isso que primeiro ele põe você sobre a rocha, ele firma os seus passos, aí depois você começa a sonhar, e aí ele vai perguntando para você: eu estou inserido nesse sonho? Esses sonhos que você tem me envolvem? Eu sou participante? Porque depois de salvar, Davi diz: muitos verão. Verão o quê? Verão que foi Deus que fez tudo. Porque os mesmos que torciam para você morrer, querido, hoje vão ver o que Jesus vai fazer. Ai, eu estou anunciando a tua vitória, viu, querido? Eu estou anunciando a tua vitória. Eu fui autorizado pelo Senhor para dizer: querido, esse charco de lodo terminou. Ele colocou os seus pés sobre uma rocha e colocou um novo cântico na tua boca. Se prepara para cantar. Amém, querido? Diga para o teu irmão: se prepara para um novo cântico. Se prepara. É por isso que você não deve sonhar nada. É por isso que você não deve ter nenhum projeto de vida sem ser em cima da graça de Deus. O que você falou, pastor? Amada igreja, todo projeto de vida firmado sobre a graça de Deus. Aí, ora você chama de rocha, ora você chama de graça. É porque a graça, querido, é que te capacita a fazer o que nasceu para fazer e a ser o que nasceu para ser. Se eu olho para Ele, e Ele mesmo diz que sem Ele eu nada posso fazer, quem é a graça de Deus? Jesus Cristo. Então não construa, querido, nada que não esteja em cima dessa rocha. Porque se o final da tua vitória for sem dar nenhuma glória a Deus, se Ele não é participante dos projetos, porque quando nós olhamos o fruto, querido, nós olhamos o fruto para nós, para nossa casa, para os nossos filhos, para a cidade. Glória a Deus por tudo isso. Mas se não tiver glória para Ele, Ele não está nesse plano. Tua empresa vai ser bem sucedida, para que até os funcionários digam: o Senhor é com eles. Tua casa vai ser bem sucedida, para que os teus filhos digam: o meu Deus, Ele é o Deus dos meus pais. Essa igreja vai ser bem sucedida. Aliás, ela é muito bem sucedida, para que Jaguariúna diga: Deus é com eles. Perceba que não tem nada para nós, querido. Não é para mim, não é para você. Davi está dizendo:
Ele vai colocar um novo cântico na nossa boca e todos verão. Ai, querido, todos vão ver, viu? Essa cidade vai ver a tua vitória. Ai, onde você morar, viu, querido? Essa cidade vai ver a tua vitória. Os seus vizinhos vão ver a tua vitória, querido. Esse bairro inteiro vai conhecer, querido, que você é um abençoado. E que foi Deus que fez isso. Eles vão temer em falar do teu nome. O que você falou? Querido, os teus inimigos vão temer em falar do teu nome. Porque você é de Deus. E eles temerão o teu Deus. Olha o que diz a palavra. O Senhor colocará um novo cântico na minha boca. Um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão. E também confiarão no Senhor. Por isso que todo projeto de vida tem que estar firmado na graça. Aliás, querido, que projeto essa graça não seria suficiente para realizar? Vou te perguntar de novo, que projeto, querido, maior, melhor, que você tem que essa graça não seria suficiente para realizar? Que graça? O amor de Deus, que amor de Deus, o principal, Jesus Cristo o Senhor. Ele é suficiente para nós. Você crê? Diga para o teu irmão, Jesus é suficiente para você, meu amado. Deus investiu tudo em você. Eu vou dizer novamente, Deus investiu tudo em você. Ele investiu o seu filho. Tudo. E o resultado, pastor? Querido, eu posso dizer que foi vitória. Porque a cruz é o símbolo da vitória de Deus através de Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz, querido, que através da morte de cruz e a ressurreição, porque a cruz não é, querido, é para você olhar para ela e dizer, ali ele perdeu. Não, ali ele venceu. Jesus na cruz, ele venceu. Até porque, querido, ele já não está lá. No terceiro dia ele já havia ressuscitado. Nós passamos anos e anos, querido, eu não sei você, mas na tradição, nós tínhamos em casa uma cruz com Jesus morto. E nós crescemos olhando, dizendo, ai, coitadinho dele, está ali, morto. Foi pelos meus pecados, ele está ali. Até que as escamas caíram. E quando eu olho para a cruz, eu digo, ele não está mais ali. Ele venceu. A cruz é sinal de vitória, viu, querido? A cruz é sinal de vitória. Diga para o teu irmão, a cruz é um símbolo de vitória. Eu vou dizer com outras palavras, a cruz, na cruz, foi decidido o seu futuro. O que você falou? Estou falando que na cruz, querido, foi decidido o seu futuro. Porque se de fato você está nele, eu quero te dizer, ele venceu. Tetelestai, está tudo consumado. E na cruz ele determinou o seu futuro. Se ele venceu, eu venci com ele. Se ele venceu, você venceu com ele. Nós estamos do lado dos vencedores, querido. Aliás, eu não sei você, mas eu estou, querido. Quantos aqui estão do lado dos mais que vencedores? Diga para o teu irmão, você está do lado dos vencedores, viu, querido? Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então, ande como um vencedor. Caminhe como um vencedor. Acorde como um vencedor. Anuncie para essa cidade quem te deu vitória, querido, porque aquela cruz garantiu o teu futuro. Em Jesus eu posso todas as coisas. Quando nós dissemos isso, querido, eu olho para a cruz e ele venceu. Venceu o quê? A enfermidade. Ele venceu.
pânico Ele venceu, a depressão Ele venceu, os meus acusadores Ele venceu. Tudo está consumado, querido. Deus investiu Jesus e comprou um povo para Ele. E esse povo é como Jesus Cristo. Por isso que Davi diz: cada vitória que acontecer na minha vida, o Senhor é glorificado. Sabe por quê, querido? Porque cada vez que você vence, o Deus Todo-Poderoso vê Jesus na tua vitória. Não tinha força nenhuma, Jesus deu. Não tinha condição alguma, Jesus fez prosperar. Essa enfermidade era para a morte, mas Ele venceu a morte. Não tinha ânimo algum, aí Ele trocou a cinza por alegria. Tudo na minha vida Ele tem visto Jesus. Jesus dá certo, querido. Jesus é o plano A de Deus na sua vida. Diga de novo para o teu irmão: Jesus é o plano A de Deus na sua vida. Quantos aqui tem certeza que o teu futuro está garantido? Quantos aqui tem certeza, querido, que é de vitória em vitória? Quantos aqui, querido, tem certeza que nessa luta você já é vencedor? Então anuncie o novo cântico. Aquilo que Davi disse, ele colocou um novo cântico na minha boca. O diabo disse: você vai viver em tristeza. Mas baseado em que ele diz isso? Ele é um perdedor. Ele perdeu, querido, e vai perder outra vez. Quantos creem? Quantos creem? Querido, em nome de Jesus, o Senhor está colocando um novo cântico na nossa boca, Filadélfia. Eu estou olhando para as vidas, querido, e eu poderia dizer, para cada vida que está aqui, elas estão numa luta. É como se eu pudesse ver, querido, o que você está vivendo na tua casa, na tua empresa. Quanta luta, quanta adversidade acontecendo. Pastor, parece que o ano começou mais resistente. É que esse brado de louvor, querido, já não cabe mais dentro de nós. Deus vai trocar esse lamento por alegria. Ai, querido, Deus vai trocar esse lamento por alegria. Querido, todos verão um novo cântico na tua boca. Ai, diga para o teu irmão: todos verão um novo cântico na sua boca. Um novo cântico na sua boca, querido, em nome de Jesus. Todos verão, Filadélfia, um novo cântico na sua boca. Deus está trazendo alegria. Aleluia. Você vai começar a louvar hoje, viu, querido? Ai, diga para o teu irmão: você vai começar esse louvor é hoje, em nome de Jesus. O que faz, pastor, com que o homem mude a palavra de lamento pela canção? É aquilo que aconteceu na frente dele? Não, querido, porque isso é passageiro, viu? Porque senão uma hora ele louva, daqui a pouco ele vai dizer palavras de tristeza de novo, ele vai se lamentar de novo. Querido, olha para a rocha, olha para aquele que sustenta teus pés, para aquela vida no lodo, querido. Você não volta nunca mais. Para aquele lugar de morte você não volta mais, querido. Diga para o teu irmão: para o lugar de morte nós não voltamos mais. Aleluia, aleluia. Então firma, igreja querida, os teus projetos na graça de Deus. O que é graça, pastor? Poder que te capacita a ser o que nasceu para ser, a fazer o que nasceu para fazer. Isso é graça, querido, e a graça dele te basta. A graça tem nome: Jesus Cristo o Senhor. Ele é a rocha viva, Ele é a pedra principal na minha vida. E se esse sonho romper, pastor, todos verão que Jesus vai ser glorificado. Querido, se tem plano na tua vida que Jesus não é honrado, apaga e afasta. Porque a partir de agora, homem e mulher de Deus, tudo que fizer parte na tua vida, querido, Jesus tem que ser o centro. Amém? Por isso, querido, ai, no meu casamento, Jesus o centro. Na criação dos meus filhos, Jesus o centro. Nas minhas amizades, Jesus é o centro. Nas minhas finanças, Jesus é o centro. Eu não dou um passo se Ele não estiver comigo.
Ele é a rocha da minha vida. Davi está dizendo: eu esperei com paciência. O Senhor se inclinou para mim, Ele ouviu o meu clamor. Ele tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, Ele pôs os meus pés sobre uma rocha, Ele firmou os meus passos, coisa gloriosa. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor a Deus. E muitos verão, temerão e confiarão no meu Senhor. Tem um novo tempo chegando, viu, querido? Teu sonho virou plano de Deus, e o plano de Deus para você é vitória. Em nome de Jesus, você tem chão, hoje você tem base, hoje você tem alicerce, hoje você está sobre uma rocha, hoje você firmou seus passos sobre a graça. O plano A de Deus, por amor a você, Jesus Cristo, Senhor.